A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estava aqui no meu horário de almoço, estava escorrendo aqui as mensagens que vocês mandam e eu estava prestando atenção na conversa quando falava ali de pensamentos e ali o Adeuto falando sobre ter uma fé equilibrada. E achei muito interessante, sabe, irmãos, porque eu lembrei de uma vez, eu morava em Curitiba ainda, a gente tinha acabado de passar assim por uma situação bem complicada, assim, sabe? Nada espiritual, algo físico mesmo. A minha esposa tinha sido assaltada, então ela ficou muito traumatizada com aquilo. Então, assim, ela chegava do serviço e eu tinha que buscar ela no ponto de ônibus, assim, porque ela ficava com muito medo. E eu lembro uma das vezes, assim, que eu estava vivendo, assim, um momento de... Eu não sei se alguém aqui já passou, assim, por... E já teve a sensação de que alguma coisa vai acontecer, que você se sente, parece como um bicho acuado, com medo, encolhido, parece que a qualquer momento alguma coisa, alguma notícia vai chegar, alguma coisa vai acontecer. Eu estava vivendo esse momento de trauma, sabe, na minha vida, por conta daquilo que aconteceu. Sim, eu acredito assim que aquele homem só não matou a minha esposa porque o Senhor não quis, porque ele chegou assim a colocar a arma na cabeça dela, assim, foi algo assim muito terrível, mas pela graça de Deus hoje estamos bem. Mas naquele tempo eu fiquei muito traumatizado com aquilo. Eu me lembro que ela estava perto do horário dela chegar e eu tomei banho e estava me arrumando para sair para encontrar ela. Quando eu estava na frente do espelho, penteando meu cabelo, eu levei assim na penteadeira ao lado da minha cama, eu peguei o meu perfume e fui passar. Quando eu passei o perfume, eu escutei nitidamente falar dentro dos meus ouvidos. Falou bem assim pra mim: você tá passando perfume pra morrer? Irmãos, aquilo entrou em mim assim como uma espécie de uma ameaça, de um deboche. Sabe, aquela voz veio misturada já com aquele trauma que eu tava sentindo e aquilo me deixou muito mal. Eu levantei minha voz e falei: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu tô contando isso para vocês verem como que o diabo ele age em cima. Por isso que eu digo para vocês, ele não consegue criar nada na vida do ser humano. Ele só vai usar e se aproveitar daquilo que já está lá dentro. Ele viu que eu estava vivendo um momento de trauma, porque qual pessoa que vai passar por um assalto ali, não foi eu, foi a minha esposa, mas é como se fosse eu, ela é parte de mim. E eu estava vendo ali, eu me preocupando com ela. Qual pessoa que vai passar por um trauma, uma situação dessa, e vai acordar no outro dia como se nada tivesse acontecido? Ninguém consegue. É claro que algumas pessoas precisam de algum tempo a mais para se curar de tudo aquilo, mas todas passam por esse processo, sejam dias, semanas ou meses, não sei, algumas pessoas levam anos. Mas era muito recente, assim, era coisa de 4, 5 dias que aconteceu aquilo. Então, ficou um trauma. E eu tô na frente do espelho e eu ouço falar isso pra mim. Então, o que eu tô dizendo pra vocês, irmãos, como que o inimigo, ele se aproveita daquilo que já está dentro de você. Ele viu uma oportunidade, ele falou: o menino tá cheio de trauma. Eles acabaram de passar por essa situação difícil. Eu vou potencializar, e é isso que Satanás faz. Ele olha para... Irmão, porque tem gente que pensa que Satanás tem poder de ler mentes, que ele tem o poder de ver o futuro, e não tem poder de ver futuro. Mas no momento que você nasce, existem demônios se observando. Irmãos, e eu não leio mentes, mas dependendo daquilo que eu fizer, ou dependendo da situação que está ocorrendo dentro da minha casa, eu já sei quais serão as respostas da minha esposa. Não é porque eu li a mente dela porque o Senhor me revelou, mas é porque eu conheço ela, e eu sei que se eu fizer isso ou aquilo, ela vai reagir daquela forma. E Satanás é a mesma coisa. Eu tenho 25 anos, ele passou 25 anos da minha vida me observando. Ele sabe se eu der uma topada, ele sabe quais são as palavras que eu posso falar. Ele sabe se alguém falar de mim por detrás ou quiser me prejudicar, ele sabe como que eu vou reagir. Então, irmãos, é uma coisa até meio complicado de se dizer, mas é como se ele visse o teu futuro realmente, mas não porque ele está vendo realmente o teu futuro. É porque ele conhece quais são essas atitudes, porque talvez ele viu repetidas vezes você falando as mesmas coisas. Digamos assim, alguém te deu um tapa e ele viu que todas as vezes você revidou. Ele vai imaginar o quê? Ele vai revidar também. Todas as vezes que eu falei pra ele que ele era um perdedor, ele abaixou a cabeça e se encolheu num canto. Então, quando eu falar, ele vai fazer de novo. Porque o quê? Ele assimilou aquela informação. Ele te observou uma vida inteira. Ele me observou uma vida inteira. Ele está vendo ali uma situação favorável. Foi o fato que aconteceu em Jesus, que eu volto a falar nesse tema. Jesus estava no deserto, 40 dias jejuando.
No último dia teve fome. Jesus estava morrendo de fome. Imagina ser 40 dias sem comer, irmão. Satanás chega e oferece. Qual foi a primeira oferta que Satanás fez a ele? Transforma essas pedras em pães. Porque você está com fome. Então, olha como que ele usa coisas assim que vão realmente mexer com você. No momento de aflição, no momento de angústia, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer te pôr mais angústia. No momento de fome, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer te tentar no alimento. No momento de jejum, é quando você não pode fazer alguma coisa, ele vai querer pôr em você. Então, naquele momento que eu estava vivendo aquele trauma, eu ouvi aquela voz que falou comigo, eu repreendi em nome de Jesus. Mas a gente é atingido, porque, irmãos, uma coisa a gente tem que entender. Não é porque nós aceitamos a Cristo. Não é porque um dia nós confessamos ao Senhor, um dia fomos batizados com o seu Espírito Santo, um dia falamos em mistérios com Deus, outro dia revelamos, outro dia profetizamos, estamos em cima de um altar pregando a palavra de Deus, fomos chamados como servos, como sacerdotes. Não é por causa disso, irmãos, que nós nos tornamos blindados. E isso não nos torna invencíveis, irmãos, porque é claro que pela graça de Deus nós somos mais do que vencedores, mas nós temos que entender que ainda estamos num corpo físico. E esse corpo físico precisa de cuidados físicos. Existem pessoas que quando estão vivendo uma vida de sofrimento, daí aceitam a Jesus e têm uma falsa esperança, uma falsa ideia de que as coisas vão, a partir daquele momento, vão se resolver tudo com o espiritual. E não é bem assim. Nós temos que ter, irmão, essa palavra que você disse sobre uma fé cega, que nós temos que ter uma fé equilibrada, foi uma bênção de Deus. Porque realmente é isso que está faltando no povo de Deus. As pessoas estão vivendo e querem resolver as coisas de uma maneira errada. Nós temos que entender que as coisas se resolvem cada uma com o seu material. Se você está vivendo um problema físico, então resolva com o físico. Se você está vivendo espiritual, resolva-se com o espiritual. Eu não estou aqui, irmão, sendo... como a palavra do Senhor diz, que nós temos que crescer na graça e também crescer no conhecimento. Se você cresce só na graça, você vira como que é a palavra? Fugiu a palavra da minha mente agora. Se você cresce na graça, você vira fanático. E se você cresce só no conhecimento, você vai virar um filósofo. Então tem que haver esse equilíbrio, tem que haver esse cuidado para você não espiritualizar tudo e também não querer materializar tudo. Então, irmãos, que fique mais essa palavra. Os irmãos que estão passando por dificuldades, lembre-se, irmãos, que a sua mente ela precisa estar em paz com Deus. E lembre-se que o diabo ele só vai potencializar aquilo que está dentro de você. Amém, meu irmão? Que fique mais essa palavra no teu coração. Isso tudo que eu te contei foi para a glória de Deus e foi para que você entendesse que nós estamos dentro de um corpo físico. Somente naquele dia que o Senhor vai nos arrebatar e o nosso corpo será glorificado, então não vai haver mais tratamento físico porque não vai haver carne. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, temos que cuidar. Como os irmãos estavam falando mais acima de vídeos na internet. Se você não tem suporte para ver certas coisas, irmão, não veja. Esse negócio de Illuminati, irmãos, às vezes eu quero dizer para vocês algo de Deus aqui. Existem pessoas cheias de demônio, satanistas, pessoas especializadas em criarem confusões na mente daqueles que assistem. Irmãos, a mentira que eles pregam é uma coisa terrível, porque eles colocam uma mentira e cercam ela de verdade. Então aquilo ali, você olha, você vê a mentira, mas você olha para o lado, você vê a verdade. Você olha para o outro lado, você vê outra verdade. Então aquilo torna-se tão terrível, porque daqui a pouco aquela mentira torna-se verdade também para você. Então isso acaba criando um problema na sua vida. Irmãos, nós temos que entender que nós lutamos contra um inimigo que no céu ele enganou anjos. Imagina o que ele não pode fazer com o ser humano. Então a gente não pode se achar o espertão em querer colocar diante dos teus olhos tudo quanto é porcaria, porque YouTube, internet, irmãos, vigia com o que você vê, vigia com o que você escuta, talvez para você não piorar a sua situação. Eu conheço pessoas que ficam fuçando na internet, procurando coisas que elas não têm domínio e acabam criando uma coisa terrível na cabeça. Ao invés de trazer ajuda sobre si, elas trazem mais destruição ainda, porque você não sabe quem foi o autor daquilo, você não sabe quem escreveu, você não sabe quem está falando.
você não sabe se tudo aquilo é verdade, daí você acaba se alimentando daquilo e aquilo vai produzir um efeito. Irmãos, aprenda uma coisa: tudo que você ouve, tudo que você vê, produz um efeito, querendo você ou não. Esse áudio que você está ouvindo vai produzir um efeito em você. Talvez você não quer que... Você pode sentir, não, eu só vou escutar por escutar. Você vai receber o efeito dessa palavra. Tudo que nós ouvimos, nós recebemos um efeito. Se você entra na igreja, por mais que às vezes a pessoa entrou na igreja simplesmente por entrar, mas ela vai receber o efeito que aquele culto produz, que é um efeito de mudança, um efeito de transformação. Às vezes a pessoa, quantos aqui, eu posso lançar um desafio, de alguém que um dia entrou na igreja sem motivo nenhum. Eu vou lá porque eu quero ir, eu vou lá à toa. E saindo de lá com a palavra no seu coração. E saindo de lá transformado. Às vezes quantas vezes entrei na igreja e falei, eu vou lá só por ir mesmo, não tenho o que fazer, eu vou. Mas eu saí de lá transformado. O efeito às vezes não se dá no momento, mas de um dia ou depois você vai pensar e a palavra vai frutificar no teu coração. Se você pegar e num centro de Umbanda, no centro de Macumba, eu vou lá porque eu sou curioso. Eu quero ver o que acontece lá. Tenha certeza, nada entra em mim. Tenha certeza que aquele lugar vai te produzir um efeito. Aquilo que você ouve vai produzir um efeito. Se uma pessoa ora por você, aquela oração vai produzir um efeito. Se uma pessoa estende as mãos e te amaldiçoa, aquilo vai produzir um efeito. Então, irmão, cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você escuta. Cuidado onde você tem posto seus ouvidos. Cuidado daquilo que você tem trazido para dentro da sua casa. Porque ele está trazendo um efeito. E às vezes a gente já está com a mente toda debilitada e fica procurando aquilo que não deve para assistir. Então, irmãos, em nome de Jesus, ora ao Senhor. Senhor, esse livro aqui que me deram, esse livro que eu estou pesquisando, vai me trazer alguma edificação? O Senhor vai falar comigo através do que está escrito aqui? Ou isso aqui só vai servir de enrosco para a minha vida? Ou isso aqui só vai servir de embaraço para os meus caminhos? Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Senhor, esse vídeo que eu estou acessando aqui, ele vai me trazer edificação ou ele vai ser uma porta aberta para o diabo entrar na minha mente e me causar mais dano ainda? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar. Irmãos, em nome de Jesus, anda nos caminhos que o Senhor ditar para você. Porque, irmãos, tudo aquilo que você for procurar, tenha certeza que alguma coisa você vai encontrar, seja ela boa ou ruim. Então, em nome de Jesus, vigia, irmãos. Vigia, irmãos, porque nós vivemos em tempos de engano. Nós vivemos em tempos, irmãos, que o diabo não está brincando. E eu sempre digo aqui para os meus amigos que eu converso, já se iniciou uma guerra. Do outro lado do mundo a gente vê uma guerra física, mas aqui, especialmente no Brasil, é claro que nós temos guerras físicas também, mas os cristãos não estão sendo mortos como a gente vê na África, de pessoas sendo queimadas vivas, de pessoas sendo degoladas nesses países muçulmanos, de pessoas sendo torturadas em praças públicas. A gente não vê esse tipo de sofrimento que eles estão passando lá. Mas, por outro lado, tudo isso está acontecendo dentro da mente das pessoas. Tem pessoas sendo torturadas na mente, já estamos vendo isso, e essa é uma guerra que está acontecendo, uma guerra psíquica, uma guerra psicológica que Satanás tem travado contra o ser humano. E eu digo para vocês que essa é a pior guerra, porque se alguém te der um tiro na cabeça, você morreu e Cristo vai te receber no céu, mas você ficar sendo torturado anos e anos dentro da sua mente, não tem coisa pior do que isso. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos vigiar, porque as coisas estão cada vez mais se apertando. Preserva a sua mente, irmão. Preserva ela em nome de Jesus. O Senhor te deu essa liberdade de você sair, de você desaparecer, de você pôr um hino na sua casa e você meditar nas grandezas de Deus. Não fica enfiando coisa que não deve dentro da sua cabeça, não, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração e produza um efeito poderoso de transformação. Que essa palavra entre na sua vida e produza um efeito de libertação que você precisa. Eu já quero declarar sobre a tua vida. Se existem demônios agora travando o seu entendimento, se existem poderes que estão travando os seus olhos, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro agora sobre você a paz do Senhor. Eu declaro sobre você a queda dessas barreiras psíquicas. Eu declaro sobre você agora todo o poder das trevas está desfeito no poder do nome de Jesus. Que você receba a paz que você precisa, que você receba a força que você precisa nesse momento. Para a glória de Deus, eu declaro em nome de Jesus, que as ricas bênçãos do Senhor recaiam sobre você e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Aqui quem fala é o Stanley, dono do site O Poder do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora venho pedir uma ajuda para vocês. Ajude esse projeto clicando neste link e fazendo uma doação para que possamos mudar o layout do blog.
Clicando aqui você encontra as informações do motivo do nosso pedido. Conto com a sua ajuda.